Vamos agora para a correção aí das 12 questões da avaliação da trilha. Primeira, de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos devem ser constituídos por célula. Lembram, a gente estudou isso em outros anos e esse ano também estudamos as características dos seres vivos e dentre elas a mais importante é a constituição celular. Por isso que ainda tinha aquela discussão de que os vírus seriam ou não considerados seres vivos pelo fato deles não serem formados por células. Então, letra A, são formados por moléculas orgânicas e inorgânicas, não necessariamente são obrigados a ser formados assim. São capazes de se reproduzir sexuada e assexuadamente, também não. Apresentam metabolismo e herdam de seus pais características de sua espécie. Tudo são características que os seres vivos eles podem apresentar. Mas, de acordo com a teoria celular, os seres vivos eles precisam ser formados por células. Questão 2. Os cientistas estadunidenses Singer e Nicholson propuseram em 1972 um modelo dinâmico para explicar o funcionamento das membranas celulares. Olhem aqui, vejam as proteínas de auxílio ao transporte de substância. Aqui nós temos glicocálix, fosfolipídios. Mas o que é que a questão quer de vocês? Qual é o nome do modelo proposto por esses dois cientistas? O nome desse modelo proposto aqui é o modelo do mosaico fluido. Mosaico por conta da presença dessas estruturas diferentes e fluido por conta da fluidez que a membrana plasmática ela apresenta, de permitir que as moléculas entrem e saiam da sua estrutura. Então, o nome do modelo aí proposto é mosaico fluido. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta os componentes identificados por 1, 2 e 3, respectivamente. Analisem comigo aqui. O número 1, estão vendo aí? Fosfolipídios. O número 3, glicocálix. E o número 2 são aquelas proteínas integrais que auxiliam no transporte aí de substâncias. Então, vocês iriam marcar a alternativa E, fosfolipídio, proteína integral e glicocálix. Beleza? Vamos para 3. Qual a função da membrana celular? Quando a gente estudou membrana celular em sala, eu disse a vocês que a membrana, ela controla o que entra e o que sai na célula. Ela tem função protetora e de selecionar o que entra e o que sai. Por este motivo, a função da membrana plasmática está associada à permeabilidade seletiva. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em membrana plasmática, lembrem-se sempre que ela vai permitir que tudo que entra e o que sai é de acordo com a autorização dela. Por isso que ela tem essa característica de permeabilidade seletiva, porque só entra o que ela permite. Ela vai selecionar o que entra e selecionar o que sai. Por este motivo, vocês deveriam ter marcado aí a alternativa B de bola. Quinta questão. Complete o quadro. Vocês receberam esse quadro aí para poder completar com as informações faltantes. Tipo de transporte, o gradiente de concentração e o funcionamento. Vamos começar com os tipos de transporte passivo. O tipo de transporte passivo ocorre de 3 formas. Difusão simples, sem gasto de energia, lembrem disso. Difusão facilitada e osmose. A difusão simples não precisa de nenhuma proteína para que ocorra esse processo aí. E toda vez que ocorre uma difusão simples, as substâncias que vão sendo transportadas, elas vão ser transportadas sempre a favor do gradiente de concentração, ou seja, de um meio que está mais concentrado para um meio que está menos concentrado, para que eles adquiram aí a isotonicidade, para que eles adquiram o equilíbrio. O outro tipo de transporte aqui é a difusão facilitada, que também vai a favor do gradiente de concentração. Já auxilia aí as proteínas carreadoras, elas já entram em ação para facilitar esse processo. A osmose é a passagem de solvente. Aqui a gente não trabalha mais com passagem de soluto, como a gente trabalhou em difusão simples e facilitada. Já na osmose, o gradiente de concentração vai ser sempre contra. Ou seja, o transporte de solvente vai contra o gradiente de concentração, vai de um meio hipotônico para um meio hiper. Transporte ativo é a bomba de sódio e potássio com gasto de energia na forma de ATP, lembrem disso, e o transporte em massa, que é por endocitose,
A endocitose, ela pode ocorrer por partículas sólidas e partículas líquidas. As partículas sólidas a gente chama de fagocitose e a partícula líquida pinocitose. E o outro transporte em massa é a exocitose, que é o processo de liberação das macromoléculas, liberação dos resíduos para a parte de fora da célula, certo? Questão 6. A figura abaixo apresenta o modelo do mosaico fluido da membrana e as diferentes estruturas que compõem. Olhem os números aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é a estrutura representada por cada número? O número 1 aqui representa a matriz extracelular. A matriz extracelular, percebam que daqui para baixo é a parte de dentro do citosol, citoplasma, e aqui é a parte de fora. Como é que eu sei que aqui é a parte de fora? Porque a gente percebe aqui essa estrutura 2, que é o glicolipídio, que a gente chama de glicocálix, tem aqui também. Então, o número 2 é o glicolipídio, o número 3 é o citoesqueleto, essas redinhas aqui, a gente já estudou citoesqueleto, quando viu lá citoplasma, organelas membranosas e não membranosas. O citoesqueleto tem essa função de manter a estrutura da célula, de organizar as organelas aqui dentro. O número 4 é uma proteína periférica. As proteínas periféricas, elas ficam na periferia, ficam nas laterais, e as integrais, elas atravessam por completo, ficam aí no meio. E o número 5, nós temos aí o colesterol, tá pequenininho aqui, mas dá para vocês verem essas moléculas de colesterol que ficam aqui, ó, impregnadas na membrana plasmática. Por este motivo, cadê? A alternativa é matriz extracelular, glicolipídio, citoesqueleto, proteína periférica e colesterol. Questão 7. O que é que vocês vão fazer aqui na questão 7? A questão 7, vocês vão analisar as 4 imagens e a função desempenhada por cada uma delas. Vamos começar a analisar aqui a função desempenhada por elas. Permite a ligação com certas moléculas sinalizadoras e desencadeiam processos celulares. Quem faz isso é essa 3 aqui. Essa proteína 3, ela permite essa ligação com moléculas sinalizadoras. Olha o pedacinho aqui, o encaixe perfeito que elas vão se ligar para possibilitar a passagem de substâncias. 2. Permite que certas moléculas e íons atravessem a membrana por transporte passivo. Transporte passivo. De todas elas, a mais simples é a 1, porque permite a passagem de forma muito tranquila, sem gasto de energia. Função 3. Permite que a célula reconheça a outra e interaja com ela. Olhem aqui a imagem 4. Reconheceu, se ligou e está interagindo com ela. Aqui podia ser um glicocálix, por exemplo. O 4. Permite a interação com moléculas específicas, ajudando-as a entrar na célula. Quem está fazendo isso aqui é a 2. Ela reconhece esses íons, essas moléculas, e permitem que eles entrem aí na célula. Por este motivo, vocês deveriam ter marcado aí a alternativa A. Questão 8. A questão 8, ao serem comparadas a célula bacteriana, a célula da epiderme foliar e a célula óssea do esqueleto. Então, aqui nós temos uma bactéria, uma folha e um osso. Bactéria, folha e osso. Podemos afirmar que todas apresentam. A alternativa que vocês iriam marcar deveria contemplar uma característica que todas elas apresentassem. Letra A. DNA, RNA e ribossomos. Beleza. Porém, somente a célula da epiderme foliar apresenta parede celular. Falso. As células vegetais, elas também apresentam parede celular, bem como a célula bacteriana. As bactérias apresentam parede celular, inclusive eu comentei com vocês em sala que era isso que conferia uma maior resistência a elas ao ataque de medicamentos. Por isso que para combater bactéria tem que ter antibiótico. Letra B, membrana plasmática e citoplasma. Entretanto, não são encontrados ribossomos na célula bacteriana. Falso. A única organela que a bactéria apresenta é ribossomo. Inclusive, o antibiótico ele rompe a parede celular, atravessa a membrana plasmática e ataca o ribossomo. Sem síntese proteica, não tem como a bactéria sobreviver. Letra C, membrana plasmática e citoplasma, entretanto, as mitocôndrias estão presentes apenas na célula óssea. De maneira nenhuma, a célula vegetal também tem mitocôndria. Letra D,
Membrana plasmática e mitocôndria, porém apenas as células da epiderme foliar possuem cloroplasto. DNA, membrana plasmática e mitocôndria. Porém, apenas certo. Nós sabemos que a folha apresenta cloroplasto, mas a célula bacteriana e o esqueleto têm mitocôndria na célula bacteriana? Não. As características que tem aqui deveriam contemplar todos esses. Letra E, DNA, RNA e ribossomos, mas somente a bactéria e a célula da epiderme foliar apresentam parede celular. Verdadeira aí a questão. A próxima questão aqui traz 3 imagens semelhantes